O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será deixado, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, os Evangelhos até o dia de Cristo Rei, todos eles têm essa tonalidade escatológica, todos eles nos preparam para o fim dos tempos. Então, nós já ouvimos durante os dias anteriores e no Evangelho de hoje esta mesma tônica, para que nós nos preparemos para o nosso encontro definitivo com nosso Senhor. Por quê? Porque haverá uma separação, haverá uma distinção. O Senhor vai distinguir quem Ele tomará para si, quem participará do seu reino e quem não participará. E esta decisão nós a fazemos aqui. Isto é, um dia no céu estarão aqueles que buscaram a Deus, e no inferno aqueles que recusaram a Deus. Mas esta escolha e esta recusa acontecem aqui na terra. Então é isso aqui o que o Evangelho apresenta quando diz que 2 mulheres estarão juntas, uma será tomada, outra será deixada. Uma pertencerá a Deus, uma será, digamos, colocada à direita de Deus, uma outra imagem evangélica. A outra será colocada à esquerda de Deus, lugar daqueles que se perderão. Então aqui é apenas uma imagem para mostrar esta realidade de que nós precisamos, neste mundo, nos decidir por Deus. Precisamos buscar Deus, porque não é óbvio, não é verdade que todos serão levados para o céu, que a salvação é garantida para todos. Pois bem, então, esta certeza de que nós precisamos nos empenhar neste mundo para alcançar o outro que não passa, que nós precisamos nos empenhar neste mundo para amar a Deus, para que possamos amá-lo por toda a eternidade, foi esta verdade que impulsionou Santa Isabel da Hungria. Meus irmãos, esta santa, esta mulher, esta jovem mulher, ela morreu com 24 anos, muito jovem, morreu com a idade com que Santa Teresinha do Menino Jesus também morreu. Então, Santa Isabel
da Hungria, eu tenho um carinho particular por ela, porque na minha vida algumas coisas, alguns acontecimentos foram ligados a ela. A minha primeira missa foi celebrada na sua igreja, na igreja de Santa Isabel da Hungria, aqui, quer dizer, lá em Cuiabá. O meu retorno para o Brasil, quando eu estudava fora, teve uma participação clara de Santa Isabel da Hungria. E faz um ano que eu e nós, Paróquia Cristo Rei, recebemos uma graça muito grande. Eu não vou dizer a vocês vão ficar só na curiosidade, mas uma graça que nos foi concedida no dia de Santa Isabel da Hungria. Hoje faz um ano. Então até peço que vocês coloquem em ação de graças por aquela intenção a qual o padre se referiu e que vocês não sabem, mas que foi uma graça concedida por Deus no dia de Santa Isabel da Hungria. E eu vi como um sinal, né? Como um presente de Deus neste dia de Santa Isabel. Pois bem, mas quem foi esta santa digna da nossa imitação, devoção e predileção? Santa Isabel, ela nasceu no dia 7 de julho de 1207, início do século XIII. E, como era comum na época, tinha sido dada em casamento ao futuro rei da Turíngia. E ainda muito nova, por volta dos seus 5 anos, ela foi prende da sua família e vai para aquela corte. E diz que ela sempre foi uma menina muito piedosa e penitente. Piedosa, penitente e pessoas da corte que não eram muito dadas à piedade, à penitência. Imaginei, ela jejuava muito. Muitas vezes as pessoas a encontravam em oração na capela do palácio, e isso não era algo muito agradável. Que quando a gente tem uma vida troncha, quando a gente tem uma vida errada e encontra pessoas com a vida certa, a gente tem um padrão de comparação e os nossos erros se tornam mais evidentes. Quando afirma que as trevas fogem da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quando tudo é treva, tudo fica nas trevas, fica escondido. Mas quando alguém resolve trazer a luz de Deus, as obras das trevas são reveladas. Então a presença daquela mocinha, ela já mocinha, a presença dela era desagradável, porque revelava a mediocridade na qual muitas pessoas na corte viviam. Inclusive, desagradava a mãe do futuro rei, a sua futura sogra, Sofia, e os irmãos do rei. Luís, com quem ela iria se casar, era o mais velho, mas os outros dois, Henrique e Conrado, também não gostavam da futura esposa do seu irmão, porque era muito piedosa, era muito santinha, era muito penitente, e não precisa de tudo isso para ser de Deus. É aquela lógica diabólica do não precisa. Para que tudo isso? Para que esse radicalismo todo? Pois bem, então digo a sogra porque o pai do rei, o pai do futuro rei, o pai de Luís, já havia morrido. Então a mãe do futuro rei estava, digamos, reinando, enquanto o filho não tinha idade suficiente para assumir o trono. Eles se casam. Isabel tinha 14 anos e Luís tinha 20. E Luís amava muito Isabel. Foi um casamento
arranjado como era comum então, mas Luiz amava muito, e amava não obstante o veneno destilado pela rainha, pela mãe e pelos irmãos, porque eles diziam: ela reza demais, ela ama demais a pobreza, daqui a pouco vai nos tornar pobres também. Por quê? Porque Isabel, ela, durante o dia, ela tinha 2 momentos em que ela mesma cuidava dos pobres. Então ela, e principalmente daqueles mais, de uma doença mais repugnante, com feridas mais purulentas, ela fazia questão, e isso os vários biógrafos de Isabel fazem questão de atestar, de que ela era muito penitente, piedosa e grandemente generosa. Ela já casada, ela chegou o reino da Turíngia foi assolado por uma grande fome, consequentemente a doença veio como consequência, e ela vendeu as suas joias particulares para dar de comer aos pobres e construir 3 hospitais. Aqui, meus irmãos, nos mostra o que é uma caridade, o que é uma generosidade virtuosa, o que é uma generosidade cheia de caridade. Isto é algo que exige um empenho, que implica um sacrifício. Ora, se eu vou ajudar alguém e dou apenas uma pequena quantia, aquilo, se houver amor no meu coração, é caridade, sem dúvida. Mas percebe que não é uma caridade cheia de generosidade, não é uma caridade digna da caridade, da generosidade daquela pobre viúva, não é uma caridade, uma generosidade heróica, é uma caridade, mas que não santifica tanto quanto santificaria se eu me abrisse à graça de Deus para que operasse em mim o heroísmo. Meus irmãos, o que faz um santo é que ele vive de maneira heróica aquilo que às vezes, quando vivemos de maneira medíocre. Então um santo, ele reza de uma maneira heróica. Todos rezamos, mas às vezes rezamos de uma maneira medíocre. Um santo, ele faz penitência, mas ele faz penitência de uma maneira heróica, para nos mostrar como é necessário fazer penitência, e porque ele quer amar muito a Deus. Então se nós queremos ser santos, nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração as graças necessárias para que nós vivamos com heroicidade, para que nós vivamos heroicamente a nossa fé, a nossa piedade, a nossa penitência, a nossa generosidade, porque senão a nossa tendência, nós marcados pelo pecado original, é querer fazer o estritamente necessário para não ir para o inferno. Eu quero obedecer a Deus apenas e tão somente aquilo a que eu sou obrigado. E uma pessoa tocada pela graça, ela quer fazer muito mais, porque a medida do amor é amar sem medida. Então, Santa Isabel, ela reconhecia no pobre, naquele doente, naquele necessitado, o próprio Cristo, e percebia no seu coração que Jesus pedia a ela aquilo. Quantas vezes, meus irmãos, será que isso é só comigo? Acho que não. Quantas vezes percebemos que Deus nos pede algo e nós dizemos: mas não é necessário fazer isso, é obrigatório fazer isso? Se eu não fizer isso é pecado? Não é, então
Quantas vezes Deus nos pede algo e nós protelamos, quando não até dizemos não. Isso não, Senhor, isso já é demais. Mas é exatamente aqui que começa a existir a santidade, que a santidade começa a ser gerada no nosso coração. Por quê? Porque nós começamos a fazer por amor, e movidos pelo amor, nós começamos a fazer algo além daquilo que nos era obrigatório. Viver os 10 mandamentos, fugir dos pecados mortais, isso, de alguma maneira, nos garantirá a salvação, mas não necessariamente um amor generoso, um amor que santifica. Um marido que não trai a esposa, que ele é fiel, ele não é necessariamente um bom marido. É um marido fiel que não traiu a esposa. Mas um bom marido, um excelente marido, uma bênção de marido é uma outra coisa. Assim também a esposa. A esposa não trai o marido. Tá bom, ela é uma esposa fiel, mas pode ser uma capeta de esposa, muito ruim, mas ela é fiel. Ela não está traindo, mas percebe que amar alguém é muito, amar o esposo, amar a esposa é muito mais do que não trair. E amar a Deus é muito mais do que simplesmente dizer, eu não vou cometer pecados mortais. É muito mais do que isso. E a santidade consiste exatamente nesse ir além, nesse fazer algo a mais, nesse não calcular o que por Deus se faz. Então, Santa Isabel, ela vivia isso plenamente, e diz que, claro, tem que ser santo para perceber o que é vontade de Deus e o que é coisa da nossa cabeça, né? Tem que ter muito discernimento. Diz que uma vez ela percebeu no coração que Jesus queria que ela pegasse aquele pobre, doente, sujo, fedido, e o levasse para os seus aposentos e dele cuidasse como um rei, como o próprio Deus. E ela não pensou 2 vezes, pegou aquele pobre, doente, sujo, fedido, levou para os seus aposentos, e estava tão convicta de estar fazendo a vontade de Deus, que ela corre para o seu marido, para o seu jovem marido, e diz, vem cá, vem ver a graça que Deus nos concedeu. E o marido vai, Luís vai, e Luís vê o Cristo, né, deitado na sua cama como um rei, e que lhes abençoava. Luís, ela conseguiu de tal maneira influenciar na vida do seu marido, que ele, não obstante a sua mãe nada piedosa, os seus irmãos nada piedoso, a sua mãe que de sábia tinha apenas o nome Sofia, né? Sofia significa sabedoria, que não era nada sábia, mas ela conseguiu influenciar no marido de tal maneira que o marido era piedoso, que o marido se alegrava com a generosidade da sua esposa. E é claro que os seus irmãos e a sua mãe diziam, ela quer matar Luís, trazendo um doente para os aposentos para contaminar o nosso filho. Então você pode imaginar que aquelas pessoas superficiais, que viviam mediocremente a sua fé, sim, eles eram católicos, mas eles viviam mediocremente a sua fé, que não conseguiam se sentir atraídos por aquela generosidade, por aquela piedade, por aquela penitência vividas por aquela jovem esposa. Diz então que Luís resolveu partir em cruzada para libertar Jerusalém dos muçulmanos, e só que ele morre no caminho. Antes de morrer, ele e os seus cavaleiros, os seus outros soldados que o acompanhavam, eles veem um monte muito belo, e Luís diz, está vendo esse monte? Se ele
se todo esse monte de ouro me fosse dado em troca da minha esposa, eu não trocaria. Isso é como ele amava a sua esposa. Ele morre, e quando os irmãos e a mãe sabem da morte do seu filho, que seria rei, que estava se preparando para ser rei, expulsam Isabel com os seus filhos naquele inverno rigoroso. Era inverno rigoroso, e estava ali a futura rainha com os seus filhos na neve, e que os súditos tinham sido proibidos de dar acolhida a ela. Ela só recebeu, ela que tanto tinha ajudado a tantos, quando precisou, não recebeu, digamos, uma ajuda de volta. Ela se revoltou? Não, porque ela fez aquilo por amor a Deus. Então, quando nós fazemos algo bom, não esperemos recompensa. Façamos por amor a Deus, façamos porque amamos a Deus e queremos amar mais a Deus, e porque Deus tanto nos amou que Ele merece ser amado. Porque se nós esperarmos recompensa aqui na terra das pessoas, às vezes podemos até receber, mas às vezes, não poucas vezes, não recebendo, iremos encher o nosso coração de mágoa, revolta. Eu fui tão bom com aquela pessoa, eu lhe fiz tanto bem, e ela não me fez também. É verdade que aquela pessoa deveria ter sido boa também, mas você, quando fizer o bem, faça por amor a Deus. E foi assim que Santa Isabel fez. Ela não se revoltou. Apenas um proprietário tinha um chiqueiro e disse: olha, se a senhora quiser ficar aqui com seus filhos, talvez o calor dos animais aqueça a senhora e aos seus filhos. E ela passou aquela noite num chiqueiro, e isso atestado e relatado por vários biógrafos, não é uma história inventada. Isabel então passa a noite no chiqueiro, e no outro dia de manhã ela vai a um convento franciscano fazer o que, meus santos? Vai pedir comida? Vai pedir que os freios rezem por ela, para que ela não sofra tanto? Não, ela vai pedir que rezem um Te Deum, é uma oração de ação de graças, porque Jesus concedeu a ela a graça de uma grande comunhão, se unir a Ele à cruz. Meus irmãos, nós precisamos desta sabedoria, nós precisamos ser socorridos pela graça de Deus, para que vivamos profundamente a nossa fé e nos santifiquemos no nosso estado de vida. Os casados como casados, os solteiros como solteiros, os religiosos e sacerdotes como religiosos e sacerdotes, porque se nós esperarmos uma vida por nós desejada, para naquela vida sermos santos, nós nunca seremos. É claro que Santa Isabel da Hungria não esperava que aquilo lhe acontecesse, mas como aquilo lhe aconteceu, ela viu que ali, naqueles acontecimentos, a ocasião dela se unir a Jesus e lhe dar muita alegria. Então pedi hoje a Santa Isabel, que foi sempre tão dócil às inspirações da graça, Deus que lhe pedia que ela fosse heroicamente generosa com os pobres, e ela heroicamente generosa foi. Deus que pedia que ela se negasse a si mesma, até mesmo talvez as suas repugnâncias naturais, e cuidasse dos doentes, principalmente dos doentes mais repugnantes, e dos doentes mais repugnantes ela cuidou, mesmo com a possível repugnância natural, porque quem é que não sente o seu estômago embrulhar diante de uma ferida purulenta, cheia de pus? Mas Jesus me pediu isso eu vou fazer por amor a Jesus. Isso nos santifica. Quando nós somos dóceis em fazer aquilo que Jesus nos pede, e em procurar fazer aquilo que Jesus nos pede, fazer com alegria. E cuidado, não espere ouvir a voz de Deus lhe pedindo algo.
Se você é casado, Jesus pede a você que você seja um bom marido, dedicado à sua esposa, dedicado aos seus filhos, que você seja uma boa esposa, dedicada ao seu esposo, cuidando dos seus filhos. Se você é sacerdote, Deus lhe pede, você não precisa ouvir, Deus lhe pede que você seja um bom sacerdote, que você atenda ao povo de Deus, que você por amor a Deus se sacrifique pelo povo de Deus, que você celebre com dignidade, que você busque viver em santidade, que você ouça as confissões. Você não precisa ouvir, você já sabe pelo seu estado de vida que isso é pedido a você. E se você for dócil e obediente nisto que já é dado, expresso pelo seu estado de vida, quando Deus lhe pedir algo diferente, aquela mesma docilidade exercida naquelas ocasiões estará viva e pulsante para dizer: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade na minha vida como ela é feita no céu. Então pedir hoje a intercessão de Santa Isabel, para que haja no nosso coração também esta docilidade à vontade de Deus que nos santifica, e não tenhamos dúvidas, meus santos, que isso nos santificará. Mas cuidado, não queiramos com impaciência não virtuosa ser santos da noite para o dia, praticar isso um mês, um ano e já querer ser santos. Quem perseverar até o fim será salvo. Não vos canseis de fazer o bem. Que nós sejamos fiéis e perseverantes, e no caminho, assim como no caminho aqueles 10 leprosos se viram curados, no caminho nós nos veremos santificados. Isto é, quando menos percebermos, nós veremos que, por graça de Deus, nós evoluímos, nós progredimos no amor. Mas se formos fiéis e perseverantes em abraçar com zelo e amor a vontade de Deus, as mais pequeninas até, abraçar a vontade de Deus na nossa vida. Que Santa Isabel interceda por nós, para que nós também demos a Deus aquela alegria que ela deu com a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.